Paz do Senhor. Uma boa aula para vocês, amados. Queridos, estamos gratos a Deus por nos ter dado essa oportunidade de estar trazendo essa pré-aula para os alunos. Espero que vocês sejam beneficiados com mais um recurso que temos em mãos através desse vídeo. Vamos estar aprendendo e meditando na lição de número 11. O título da lição de número 11 fala sobre a evangelização das pessoas com deficiência. O textuário nos diz assim: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Está em Lucas capítulo 14, versículo 21. A verdade prática nos diz assim: a evangelização que não inclui as pessoas com deficiência é incompleta e não expressa plenamente o amor de Deus. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a lição, está em João, Evangelho de Jesus conforme escreveu São João, capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Mas vamos estar lendo o versículo 6 ao 9. O texto bíblico nos diz assim: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou sã, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém, queridos? Meus amados irmãos, estamos de posse da introdução e aprendemos 3 coisas importantes que gostaria de passar. Primeiro, a introdução vai falar da história de Betesda, do tanque de Betesda. A Bíblia diz que Jesus sobe a Jerusalém e próximo de Jerusalém houve uma festa. Jesus vai à festa, mas depois da festa Jesus vai ao tanque. O texto bíblico nos revela que nesse tanque havia muita gente enfermas. E essas pessoas enfermas estavam esperando o movimento da água. Primeiro que se introduzisse no tanque, quando a água é agitada, sarava-se de qualquer enfermidade. Nesta ocasião havia um homem que havia 38 anos naquele tanque, esperando que alguém pudesse ajudar. Jesus chega e faz uma pergunta: queres ficar sã? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que me coloque no tanque. Jesus, ele disse: tua fé te salvou, toma tua cama e anda. Jesus salvou aquele homem. Jesus incluiu no seu reino. Então essa é a segunda lição, segunda coisa importante que a introdução vai dizer. Jesus veio para incluir os deficientes no seu reino. E, para concluir, a terceira coisa importante que a introdução vai nos ensinar é que a evangelização com as necessidades é importante e deve ser feita
Estou com um livro aqui da lição. Vai falar da tarefa da igreja de evangelizar aos necessitados. Quando o autor Claudinor de Andrade, ele diz assim: a tarefa de trazer os deficientes a Jesus cabe a mim e a você. Por meio de uma didática apropriada, podemos incluir os deficientes no plano da salvação, ensinando a palavra de Deus. Somente assim poderão eles vir a superar todos os seus limites espirituais, emocionais e sociais. Mas quem são os necessitados? Qual a definição de uma pessoa deficiente? A lição, se você for analisar, no primeiro tópico vai dar uma definição de que é o deficiente. Quando a lição diz assim: deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica e motora. As pessoas que são deficientes, elas têm a ausência, tanto psicológica como motora, como fisiológica. Então é necessário um esforço maior, uma dedicação maior na evangelização dessas pessoas. E aí, se você for analisar comigo, quem são essas pessoas que sofrem de ausências psíquica, motora e psicológica? São os cegos, estão incluídos nessa lista. Os mudos, os surdos, os paraplégicos, os tetraplégicos, os autistas, os Downs, os que sofrem síndrome, estão incluídos na lista desses que sofrem com deficiência. Mas vamos aprender como pregar para essas pessoas. E aí, antes de falar de como pregar essas pessoas, vamos analisar a deficiência no Antigo Testamento. A gente vai analisar que os sacerdotes, eles não poderiam ser deficientes, exercer o sacrifício, o ofício sacerdotal. Era necessário que fossem pessoas sem nenhuma deficiência. No livro de Levítico, abra sua Bíblia. Levítico capítulo 21, versículo 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão dizendo, ninguém da tua semente nas suas gerações em que houver alguma falta se chegará a oferecer pão do seu Deus. Pois nenhum homem que houver alguma deformidade chegará como cego, ou coxo, ou nariz chato, ou membros demasiadamente compridos. Homens que tiverem um pé quebrado, ou quebrada a mão, côvado ou não, ou que tiver melida no olho, ou sarna, ou hipismo, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade
se chegará para oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Falta nele nada. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus das santidades, de santidade e das coisas santas, poderá comer. Porém até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta neles, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor, que os santifico. Então a gente pode observar que os sacerdotes deveriam ser homens que não tivessem defeito algum, que aponta para Cristo, que sacrificou pelos nossos pecados. Mas a Bíblia também vai falar que Mefibosete chegou na presença do rei. 2 Samuel capítulo 9, versículo 10 vai mostrar isso. Para adiantar, a deficiência no Antigo Testamento, Jesus inclui os deficientes nos seus planos. Quando a Bíblia diz que um paralítico chegou para Jesus, Jesus disse: perdoados são os teus pecados. E alguém arrazoava, dizendo: como é que pode Jesus perdoar pecados? Mas Jesus, mostrando o seu poder, disse: para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, assim te digo, levanta e anda. Jesus não veio expulsar, Jesus veio incluir. E Ele quer usar a mim e a você para ser participante na pregação aos deficientes. Jesus ama a todos, cegos, coxos, paralíticos, mancos. Deus ama a todos. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, sem exceção. E aí vamos aprender como pregar agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como pregar aos cegos? Segundo tópico. Segundo tópico, vai falar o som do Evangelho aos surdos. Certo? Segundo tópico, o som do Evangelho aos surdos. Conduzindo os surdos a Jesus. Embora Jesus soubesse como se comunicar com os surdos, era necessário que alguém levasse a ele. Portanto, deve o evangelista melhorar sua comunicação com os deficientes auditivos, a fim de explanar-lhe a plano de salvação. Como se pregar aos surdos? Através de uma linguagem que é conhecida como Libras, ou seja, através da Libra, uma pessoa pode se comunicar com os surdos. Não é necessário preparação. Louva a Deus que a nossa igreja lá no Templo Central tem. Mas era bom que muitas pessoas se interessassem em aprender a língua, a Libra, para poder também alcançar essas pessoas. Como pregar aos surdos?
Ao se comunicar com o surdo, é necessário estar de frente dele, falar pausadamente, utilizar vocabulários simples, e aí você vai alcançar essa vida. O terceiro tópico vai falar sobre visão de Cristo aos cegos. Existem dois tipos de cegueira. A cegueira total, onde o indivíduo não consegue ver. E existe a cegueira parcial, onde o indivíduo que possui tem uma visão baixa, ou quase que ele não enxerga, mas enxerga com dificuldade. E aí como pregar os cegos? Através de um artifício que é a Bíblia em Braille. A gente consegue evangelizar os cegos, aos cegos, através de artigos bíblicos em áudio. Os cegos não vê, mas ouvem a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também mostra, queridos, que os cegos alcançarão o Evangelho da graça de Deus. Se você for analisar comigo, abra sua Bíblia, Isaías 29:18. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Diz assim: e naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. A cegueira maior, queridos, é fácil. A maior cegueira não é a cegueira física, mas é a cegueira espiritual. E nós, como porta-voz de Deus, devemos pregar o Evangelho. Aleluia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desses séculos cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Deus. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo de número 16, se não falha a memória, que o povo que estava sentado em região de sombra da morte, a luz raiou puramente a face. O cego de Jericó estava à beira do caminho, sentado, mendigando, mas quando o Evangelho chegou, ele foi salvo, foi alcançado por Jesus. Glória a Deus. Para concluir, o último tópico dessa maravilhosa lição vai estar tratando sobre os paralíticos vão ao encontro de Cristo. Conduzindo os deficientes físicos a Cristo. De que forma? Existem duas formas. Evangelizar as pessoas com deficiências físicas exige maior disposição. Exige também amor e esforço. Existem ocasiões que você tem que ir ao deficiente, conforme Atos capítulo 3, versículo 6. Mas existem momentos que você chama eles para você. E aí, para receber as pessoas com deficiências físicas, deve-se adotar algumas tarefas. Por exemplo, providenciar rampas e acessos, calçadas rebaixadas, corrimões e banheiros adequados. Eles precisam disso.
E por fim, a conclusão: o Evangelho de Cristo tem que ser anunciado a todos. Por essa razão, não deixamos de fora nenhum pessoas com deficiência, mas devemos amá-la e cuidá-las. Eles não podem ser deixados de fora, pois o Senhor na cruz incluiu nos seus evangelhos. Queremos nesse momento agradecer a Deus e, com a ajuda de Deus, no próximo domingo vamos estar trazendo outra aula. Deus abençoe.